Bem, na aula anterior tivemos o conceito de arquitetura e aqui, nesta aula, vamos ver os estilos e os padrões arquiteturais, certo? Então, olhando para o âmbito aqui de estilos arquiteturais, o que se diz? Que é uma abordagem de como projetar e entregar uma aplicação. Trata-se de como organizar os componentes responsáveis de uma arquitetura, como eles irão relacionar e quais aspectos tecnológicos irão atender, certo? Então, se a gente olhar aqui para o desenho, aqui a gente está olhando um estilo arquitetural de uma mansão, não sei o que é isso, mas o que foi aplicado de estilo nela, ou seja, a abordagem que foi aplicada ali de projeção para entregar o produto final, que era esse prédio aqui, ele foi considerado um estilo neoclássico, certo? Aqui também, não sei se é uma igreja ou se também é um prédio, mas tem um estilo considerado gótico. A outra moderna e a outra contemporânea, né? Então, são estilos que surgiram para entregar um determinado prédio ou imóvel, não é? E aqui embaixo temos um quinto aqui, que na verdade não sabemos o nome disso, mas alguém que tentou fazer alguma coisa, um estilo disruptivo, diferente, é, fora do comum, mas a gente não pode dizer que não seja uma casa, um imóvel. Ele é bem diferente do dito comuns, não é? Mas ele é. E ele tem um estilo, sim, e é o estilo próprio dele. Que aqui a gente não sabe o nome. Mas não podemos dizer que não é. Não é? É um estilo arquitetural. Então, esse é o âmbito de pensar. Então, quando a gente traz essa fala do que é estilo arquitetural, trazendo aqui para o nosso âmbito de desenvolvimento, então a gente pode dizer que isso é um olhar em alto nível, né? O estilo é quando a gente olha muito o blueprint mais no lado de alto nível. E acaba sendo uma filosofia ou então um conjunto de princípios e restrições de alto nível que define, de forma geral, como os componentes de um sistema se organizam e se eles se comunicam, certo? O foco é como o sistema inteiro é estruturado fisicamente e logicamente, tá? Vamos dar um exemplo. Podemos construir uma aplicação de forma num padrão, um estilo monólito. É um estilo, ele tem ali a sua forma de se comunicar. Os serviços distribuídos ou microserviços. Então, são formas de se comunicar, ok? Mas não é só nesse âmbito que é chamado estilo arquitetural. Por exemplo, uma comunicação, um determinado tipo de comunicação que uma aplicação vai ter com outra. Por exemplo, a gente pode usar o REST para isso, certo? Mas também há a opção da gente usar o Event Driven Architecture, o EDA. São estilos baseados em comunicação para eventos, né? Que mais que nós podemos dizer? No caso de um Layered Architecture, que é o nosso caso aqui na nossa formação, uma arquitetura em camadas. A separação da lógica de responsabilidades é um estilo a se considerar. Né? Ok, então acho que já exploramos aqui um pouco, bastante aqui parte de estilo arquitetural, acho que ficou mais claro. Mas o que é padrão arquitetural? Padrão, vamos ler aqui. Os padrões arquiteturais são semelhantes aos design patterns, mas possuem um escopo diferente, certo? Quando a gente trata de design pattern, é normalmente uma solução para um problema muito específico, um detalhe muito específico. E padrão arquitetural são estratégias de alto nível que dizem respeito a componentes de grande escala ou propriedades e mecanismos globais de um sistema.
Um padrão arquitetural ele é uma solução geral e reutilizável para um problema em um contexto particular. É uma solução recorrente para um problema recorrente, ok? Então, quando a gente fala de estilos e padrões arquiteturais, eles estão muito abraçados, eles estão juntos ali, não é? Mas quando a gente fala do estilo, a gente fala em alto nível. Mas quando a gente fala em padrão arquitetural, embora seja uma solução superior a um design pattern, ele deve ser considerado como de médio nível, vamos assim dizer. E o design pattern realmente de bem baixo nível, porque ele, como eu falei, ele é muito detalhado e é muito específico. Tá? Então, às vezes, quando você vai montar uma determinada arquitetura, você toma algumas decisões, né? Vou fazer um monólito. Ok, vamos trabalhar com monólito. Tá. E vai ser em camadas? Vai ser em camadas. Vamos ter algumas camadas aqui. E como é que vai ser a relação de trabalho como é que vai ser a estrutura de repositórios? Como é que vai ser a forma de gravação? Como é que vai ser a comunicação? Vai haver separação de responsabilidade na parte de leitura, de gravação? Ou no nosso API, como é que elas vão ser expostas? A gente vai aceder diretamente ou vai haver um BFF, um back-end for front-end, para adaptar as APIs a diferentes clientes. Então, isto que eu estou a falar, repository pattern, que é um design pattern, mas em conjunto com o Unity Framework, para gerenciar transações atômicas entre múltiplos repositórios do próprio repository pattern, utilização ou não de CQRS, Command Query Responsibility Segregation, que é para separar as operações de leitura e escrita, como eu falei, e decisão para nossas APIs, que vamos utilizar um BFF à frente das outras APIs. Isso tudo são um conjunto de decisões de design patterns, né, que formam o padrão arquitetural da sua arquitetura, ok? Então, estamos aqui a detalhar para conseguir compreender a diferença entre estilo e padrões arquiteturais, mas sabendo que ambas se complementam, né? Elas se juntam para formar a sua arquitetura do seu software, ok? Acho que um último resumo assim que eu poderia dizer é fazer uma analogia, o estilo arquitetural é como a planta da casa. Definimos que ela terá 3 andares: camada de apresentação, domínio e persistência, né? Fazendo uma analogia. Os padrões arquiteturais são as soluções de engenharia usadas internamente, como o elevador, que conecta os andares, dependency injection, o depósito centralizado, repository, e a chave geral de energia que liga ou desliga tudo de uma vez, Unity of Work, né? Fazendo analogia em todos os exemplos que fizemos aqui. E com isso, acredito que a gente consegue ter uma visão mais clara do estilo e do padrão arquitetural. E para a gente encerrar aqui a nossa aula, o modelo de 3 camadas é o modelo que nós vamos escolher para trabalhar aqui na nossa arquitetura, né? Olhando num âmbito bem simples, não é? Nós estamos dividindo a nossa estrutura de arquitetura aqui em camada de apresentação, camada de negócio e camada de dados, certo? Essa, na verdade, aqui está falando apresentação, aplicação e dados. Não é? É porque é uma forma, esse já é um desenho mais genérico aqui para atender todos os cenários, Java, .NET. Não é? Mas você pode dividir isso em camada de apresentação, negócio e de dados. Okay? E repare aqui uma coisa. Supondo que isso daqui é um monólito, e ele é, e temos a camada de apresentação, e temos a camada aqui suposta de aplicação, com a camada de negócio, onde está descrito lá composto todos os módulos, a organização, o banco de dados. Né? Imagina, aqui dentro a gente está sendo regido por essa estrutura de 3 camadas, ok?
Isso dentro do monólito. Então, isso só funciona em monólito? Não. Se você olhar aqui nos outros exemplos, temos aqui um exemplo de serviços distribuído, onde aqui uma aplicação MVC está a ceder aqui um âmbito de várias APIs aqui. Será que dentro dessa APIs aqui, dentro de cada uma delas, não tem aqui três camadas aqui dentro? E até mesmo dentro de um projeto, cada camada dessa daqui, de repente, não precisa de usar todos os recursos de três camadas, poderia ser uma camada só, um poderia ter camadas a mais, e até outro poder usar um estilo diferenciado, como um CQRS, não é? Então, mesmo essa evolução monólito, distribuído e microserviços, se repete aqui também, apesar de ser um padrão diferente, cada uma daqui tem a sua própria base de dados, diferente daqui dos serviços e do monólito. Mesmo aqui dentro, será que não, a gestão, né, o estilo e o padrão arquitetural, será que não poderia ser de três camadas? Não é? Então eu trago essa reflexão aqui para vocês olharem, não é? Temos esses estilos diferentes, mas os padrões de decisão lá dentro podem ser o estilo aqui de modelo de três camadas, tá bem? Bom, eu espero que tenha clarificado para vocês e qualquer dúvida é só falar. Até a próxima aula.